Já estamos de volta depois do rápido intervalo e peço licença mais uma vez para passar as nossas redes sociais. Você já sabe, venha interagir com a gente mandando suas mensagens para a nossa produção. Lembrando que essa edição do TV Mar News será reprisada no decorrer do dia, não só através do canal 525 pela NET Claro, mas no nosso canal, canal da TV Mar, canal 525 no YouTube. Tá certo? Vamos voltar às ruas da capital alagoana com o repórter Fernando Palmeira. Nós até já anunciamos durante o intervalo que as redes estadual e municipal de ensino paralisaram as atividades hoje por conta do ato em defesa da educação. Vamos saber mais informações ao vivo, direto da Praça Deodoro. Fernando Palmeira, ao lado do Chico Nogueira, com mais informações. Pois é, Viderlan, a história da Segunda Guerra Mundial, tivemos a invasão da Normandia, o dia D, vitória dos aliados lá na França. Agora, hoje em Maceió, também uma data histórica, é o dia E. O E da educação, o E da defesa da educação. Um documento será entregue aos candidatos a prefeito de Maceió para que eles conheçam a realidade da educação em nossa capital e tomem suas devidas providências caso eleitos sejam. Vamos conversar aqui com o Consuelo, a presidente do Sintel, um dos sindicatos mais fortes e atuantes do nosso estado, e ela nos fala sobre essa mobilização, apenas uma representação, mas o grande número de professores e trabalhadores da educação vão estar aqui em frente ao Tribunal de Justiça de Alagoas, na Praça Deodoro, para esse contato direto com os candidatos a prefeito. O que é que contém o documento aí, Consuelo? Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Como você bem colocou, hoje é o dia E, o Dia da Educação. Num dia de luta em defesa da educação pública do nosso país e do nosso estado, óbvio, né? Então nós hoje definimos como dia de luta para entregar uma carta compromisso aos prefeitáveis, expondo toda a realidade da educação de Maceió. E nesse documento conta a ampliação de vagas, principalmente para a educação infantil e, por que não dizer, para todas as etapas e modalidades de ensino, que o município tem uma demanda de mais de 100 mil vagas, uma demanda reprimida de mais de 100 mil vagas com os nossos estudantes, a responsabilidade com a população. E aí tem a valorização dos profissionais de educação, porque entendemos que a educação é um instrumento de acesso democrático à cidadania. Então faz necessário que os prefeitáveis, né, os candidatos, assumam este compromisso, não só com a classe trabalhadora, não só com a população maceiense, como também os usuários da escola pública. O que nós queremos é uma educação com qualidade, referenciada para o filho da classe trabalhadora, porque nós pagamos impostos. Então queremos uma escola que seja digna desses estudantes. Então, esse dia de luta, né, como você colocou, estamos esperando mais trabalhadores e trabalhadoras, porque a partir das 10 horas, esperamos contar com todos aqueles e aquelas que assumiram este compromisso de assinar esta carta compromisso com esta entidade, de estar presente aqui, se colocando. Vamos cumprir, sendo eleito, vamos cumprir o que vocês estão sinalizando para nós, que é de fundamental importância para o desenvolvimento desse município, né? A educação é uma ferramenta, é um instrumento de libertação, é um instrumento de mudança de desenvolvimento, de mudança de realidade. É isso que nós estamos buscando hoje nesse dia de luta. Nesse primeiro momento, esse contato direto, a entrega desse documento, mas também, além desse gestor futuro de Maceió, gestor da educação também, vocês têm esse contato, a iniciativa também vê o contato com a própria comunidade, que é o objetivo principal, é exatamente a família, o aluno, o estudante e a melhor qualidade da educação. Com certeza. Por isso estamos aqui em praça pública, vamos entregar um manifesto à sociedade, os transeuntes estão passando por aqui, daqui a pouco iremos começar a nossa movimentação, também dialogando com a sociedade, dizendo da importância do dia E, o Dia da Educação, para que eles saibam o que acontece na rede pública municipal de Maceió, quais as dificuldades que todos nós vivemos, né? Desde as más condições de trabalho, como a ausência de uma estrutura física que dê essa condição aos filhos estarem presentes, os filhos da classe trabalhadora estarem presentes numa escola que seja decente para todos eles. Todos estamos conscientes de que a pandemia não acabou.
e nessa política do retorno às aulas, a reabertura das escolas, sempre chamando atenção para o respeito aos protocolos, a todas as orientações de biossegurança. Com certeza, porque o foco não é calendário, calendário recupera-se. O foco hoje é garantir a vida, né? A vida dos trabalhadores e a vida dos nossos estudantes. Então, nós não podemos vacilar em aceitar que o governo coloque o retorno presencial dessas aulas, porque o calendário a gente consegue recuperar, mas as vidas não. Então, precisamos ter essa cautela, esse cuidado. Sem vacina não dá para que nós voltemos, ou pelo menos com todas as condições necessárias, com testagem dos trabalhadores, com testagem de todos os estudantes, para que nós tenhamos o mínimo de segurança, porque sentimos que outros estados que voltaram recuaram porque várias pessoas, vários trabalhadores e estudantes foram infectados. Então, a responsabilidade é muito grande da gestão que se propôs ao retorno de aulas presencial para esse momento. A educação, como todos sabemos, é basilar, é a base de todo o desenvolvimento de um povo, de uma nação, de um estado, de um país. E é nesse momento em que esses profissionais, essas professoras, esses professores e trabalhadores da educação estão querendo dizer àquele que for eleito que dê maior respeito à educação, o maior incentivo, o maior apoio, a maior valorização e que se faça a partir de agora uma verdadeira construção da educação a partir de Maceió. Você nos assiste também pelo aplicativo TV Mar e Gazeta Web, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, e a gente segue com você, meu caro Viderlan Araújo. Muito justa essa reivindicação do pessoal do Sinteal, né, os professores, né, da rede municipal e estadual. E eu diria que em outros países os professores eles são considerados as autoridades máximas, né, responsáveis pela formação de toda e qualquer outra profissão. Então isso precisa ser respeitado e muito ainda no Brasil, ser valorizado. Eu tenho uma mãe professora, sei o quanto ela sofreu. Hoje, graças a Deus, ela é aposentada, mas sei o quanto minha mãe sofreu quando foi professora, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, em todos os aspectos. Não só nas questões de respeito à figura humana, à pessoa humana, mas também respeito nas questões financeiras, nas questões de reconhecimento salarial pelo trabalho, pelo esforço e pelo compartilhamento de seus conhecimentos. No início da semana, a imprensa alagoana se deparou com o caso do alagoano Paulo Tenório, um empresário do setor de tecnologia, fundador da Tracto. Uma blogueira que mora fora do país denunciou um grupo que estaria aplicando golpes na internet. E isso, naturalmente, despertou para um tema sobre os riscos de ter seu nome confundido na internet. Por isso, nós estamos aqui no estúdio e temos o prazer de conversar com a advogada Lavínia Cavalcante, ela que faz um alerta para os riscos e traz exatamente situações estabelecidas pela lei para que nós, como dicas, possamos adotar exatamente os nossos mecanismos de precaução. Doutora Lavínia, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Qual o primeiro passo que a pessoa deve tomar quando tem seu nome divulgado de forma errada nas redes sociais ou associada de uma forma direta em situações que não aconteceram? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. E o primeiro passo é realmente notificar e denunciar tanto para a pessoa quanto também para a rede social em que isso tem acontecido. Nesse caso específico do Paulo Tenório, foi no Instagram, então a gente realizou a denúncia, depois realizou o boletim de ocorrência e entrou numa negociação com a blogueira para poder retirar todo o conteúdo que denegria a imagem e a honra do Paulo, até porque o Paulo Tenório é um grande empresário, batalhador e que gera renda, emprego e muito respeitado em toda Alagoas. Sim. Então, assim, foi um caso de confusão de homônimos em que ela houve uma denúncia para ela e ela resolveu realizar a justiça com as próprias mãos, fez uma investigação leviana, realmente, e pegou a imagem dele e apontou como se ele fosse o culpado. Então, ela usou a imagem dele, a imagem da empresa, da Tracto e a imagem da equipe dele. Então, assim, é um absurdo. Obviamente que, através dessa negociação, a gente conseguiu que ela se retratasse e ela reconheceu o erro e que era outra pessoa. Mas aí, posteriormente, ela continuou cometendo o mesmo reconhecendo que não era ele, ela continuou denegrindo a imagem dele. Então, nessa situação, ainda houve um segundo BO e a gente teve que entrar com uma medida liminar para que fosse retirado o conteúdo do site. Então, isso eu recomendo a todas
todas as pessoas que passarem por isso, que entrem com uma ação, caso não consigam resolver, né, com a outra pessoa, entrem com ação para poder retirar aquele conteúdo. Qual é o problema de tudo isso, Widerlan? Porque a justiça, às vezes, ela não é tão rápida quanto as redes sociais. Verdade. Porque os stories, eles ficam ali, às vezes, por 24 horas. Então, se não houver uma resposta efetiva em 24 horas, o dano que antes era causado, tipo assim, você cometer uma calúnia ou uma difamação, né? Ofender a honra de alguém aqui entre eu e você é uma coisa, mas você ofender numa rede social com 1.000, 10.000 ou 100.000 seguidores, a proporção é infinitamente maior. 1 minuto pode representar o trabalho de uma vida. O trabalho de uma vida. E a imagem, ela é tão importante que ela é tida como um direito fundamental e um direito da personalidade que não pode nem ser renunciado, nem Sim. pode ser disponibilizado para ninguém. E, inclusive, o STJ ele tem súmula de que nem o dano precisa ser provado. Ou seja, ofendeu a imagem, já se presume o dano, tanto material quanto moral. E as consequências, obviamente, são muito grandes com relação a isso. Doutora Lavínia, com a internet propagando informações numa velocidade absurda, como você acabou de colocar aqui pra gente, como conseguir que nomes e imagens sejam retiradas de forma imediata de sites e de redes sociais, por exemplo? De sites é mais fácil porque você entra em contato com o administrador do site e aí fica mais fácil, ele sabe da responsabilidade, né? No entanto, com redes sociais de pessoas físicas, há toda uma discussão sobre a responsabilidade do Instagram e do Facebook. Por isso é que é importante, Facebook e outras redes sociais. Por isso é que é importante a denúncia, porque qualquer omissão dessas redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, ela vai passar o ponto de início da análise vai ser a denúncia. Se ele retirou adequadamente ou não depois da denúncia. Sim. Então, tem o Marco Civil da Internet, que inclusive ele regulamenta a questão da responsabilidade civil das redes sociais, né, desse tipo de rede social, por conteúdos gerados por terceiros. Sim. Então, no caso da pessoa física, se ela não se sensibilizar, realmente ela vai precisar. Se a pessoa que denegriu a imagem não se sensibilizar, a vítima vai precisar procurar o judiciário. Entendi. E aí é aqui que entra a dificuldade em estabelecer essa medida efetiva com relação à retirada, porque às vezes, como nesse caso, a gente não consegue uma medida liminar tão rápida quanto a velocidade da internet. Agora, quais os principais erros que as pessoas cometem geralmente diante de situações como essa, doutora Lavínia? Olha, os principais erros são as pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos e começar a divulgar imagens de outras pessoas, porque o direito à imagem ele não pode ser disponibilizado. Ninguém pode ofender a imagem de outra pessoa. Sim. Exatamente porque, como a gente não tem meios de investigar e de punir, a gente não tem esse direito. É por isso que a nossa sociedade evoluiu tanto a ponto da gente deixar de realizar a justiça com as próprias mãos. Então, qualquer denúncia, gente, na internet, vocês não repliquem, vocês não reproduzam como se fosse a verdade, como aqueles fatos de você divulgar foto de pessoas que são acusadas de crimes sem nenhum tipo de condenação na justiça, porque isso denigre a imagem dela, já que existe todo um princípio de presunção de inocência que tem uma razão de existir, né? Porque fatos como esse, por incrível que pareça, eles são mais comuns do que a gente imagina. Sim. E realmente terminam acarretando muitos danos e às vezes até o fim da vida das pessoas que passaram décadas trabalhando e construindo sua imagem de uma maneira honrada. Quando se trata de crimes cibernéticos e de situações estabelecidas na lei, ainda estamos em desenvolvimento com aquilo que temos nos deparado. Dia após dia são fatos novos em que se abre brechas para poder criar leis e adequar exatamente esse parâmetro atual. Mas eu gostaria que você falasse, doutora Lavínia, de qual é a penalidade estabelecida pela lei para quem divulga o nome de uma pessoa de forma errada nas redes sociais.
Bem, a gente tem tanto a responsabilidade civil quanto penal. No âmbito penal, ofendendo a honra, a gente pode ter 3 tipos de crimes: ou calúnia, ou difamação, ou injúria, a depender do tipo de honra que é atingido. Certo. Porque, por exemplo, no caso do Paulo, ela o acusou de golpista, que seria um estelionatário. Então, acusou de praticar um crime. Então, isso é calúnia. E a calúnia, ela é muito grave, porque você afirma que alguém é criminoso, quando a pessoa não é. Mas, às vezes, o que atinge é a honra subjetiva, como Sim. seria uma injúria. Então, alguém dizer que você não é, vou dar aqui um exemplo bem simples, uma pessoa honesta. Então, isso poderia ser configurado como uma injúria. E também tem as consequências no âmbito civil, que é a responsabilização por danos materiais e morais que a pessoa incide. Doutora Lavínia, a respeito de situações inversas, qual o primeiro passo para quem comete esse deslize? Uma retratação, você acredita que é um primeiro passo? Tentar, pelo menos, amenizar aquele dano provocado por uma pessoa que não teve nada a ver diante de um fato ilícito contra ela? Perfeito. A retratação seria o primeiro passo e o passo mais importante. Agora, a retratação, antigamente, ela tem que ser proporcional. Antigamente, se ela era feita, por exemplo, na primeira capa de um jornal, a retratação tinha que ser feita também na primeira capa do jornal, porque tinha que ser dado o mesmo Espaço, alcance, né? Entendi. Da ofensa. No caso das redes sociais, o ideal é que seja feita de imediato a retratação também no mesmo âmbito. Então, assim, se for no âmbito dos stories, por exemplo, do Instagram, que seja lá nos stories feito. No caso específico, ela chegou a publicar uma retratação, inclusive no feed, que teria uma duração muito maior do que nos stories. E depois ela retirou e colocou nos stories. No entanto, depois, nos stories seguintes, ela continuou acusando indevidamente, sabendo, ciente de que não era ele. Então, isso terminou perdendo o sentido, né? E a eficiência, mas a retratação ela é uma primeira medida muito eficaz para poder diminuir esse dano. Quais os danos provocados no seu cliente hoje? Como ele se encontra diante desse episódio, que é um episódio que todos nós estamos sujeitos? Aconteceu com um empresário reconhecido aqui do nosso estado, da região, em promover eventos de grande porte, mas gostaria que você falasse exatamente da pessoa comum. Quais os danos provocados no dia a dia e necessariamente no caso como esse que envolveu o seu cliente, doutora? Pois é, os danos materiais, por exemplo, se você deixa de realizar contratos ou realizar, enfim, negociações em virtude desse tipo de dano, por outras pessoas acreditarem que você tenha feito aquilo, isso já pode ser um dano material caracterizado pelo lucro cessante. O dano moral, porém, ele é o mais fácil de ser verificado e por isso ele é presumido, porque o dano moral, ele, na verdade, assim, a imagem, como ela é um direito fundamental e um direito da personalidade, a partir do momento que ela é ofendida, a imagem, a gente já tem aqui uma ofensa também com direito da personalidade que isso causa dano moral. Então, o dano moral, ele não tem nem como ser mensurado nesse caso, porque a gente não sabe as pessoas que tiveram acesso a isso, a gente não sabe se elas tinham a intenção de contratar ou não tinham. Às vezes, isso entra com um dano aos colaboradores também. Sim. Então, assim, é uma amplitude de danos muito grande para as pessoas comuns. Imagine para as pessoas que já são reconhecidas. Doutora Lavínia, muito obrigado pela sua participação, né, trazendo um tema muito importante que todos nós estamos sujeitos, né? Os riscos de ter seu nome confundido na internet. E é muito importante adotar as medidas, a precaução e ter muita cautela antes de sair também por aí acusando qualquer pessoa. Isso é o mais importante. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o TV Mar News vai trazer muitos outros assuntos no último bloco do programa. Você não pode perder. É rapidinho. Voltamos já.